Estamos começando mais um podcast de gravação das lições da revista da Escola Dominical de Adulto. Hoje a lição de número 5 do segundo trimestre do ano 2023. Este é um trabalho realizado pelo DENEC, Departamento de Educação Cristã da IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. O DENEC é coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo e a IEADERN é presidida por nosso pastor Martim Alves. Nós somos a equipe 2 do campo de Parnamirim, Assembleia de Deus de Parnamirim, chamada ADEPAR, sob a presidência do nosso pastor Reinaldo Renovato de Lima, que está aqui comigo, juntamente com o pastor Elias, eu, o evangelista Cizirineu, nós três estaremos gravando mais este podcast. Então, desde já, quero ouvir nosso pastor Reinaldo e o pastor Elias trazendo suas saudações iniciais. Bem, meus amados irmãos, superintendentes, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Saúde a todos com a paz do Senhor e estamos mais uma vez para fazer um comentário que possa contribuir para a melhor apresentação das lições. A paz do Senhor, meus queridos, paz do Senhor, pastor Reinaldo, pastor Assis, nós estamos aqui mais uma vez juntos, né? Para tentarmos trazer algo a mais que venha a somar na aula de cada professor. É claro que eu acho que o maior tempero da Escola Bíblica Dominical é a paixão com que fazemos a atividade, mas nós faremos o melhor que pudermos dentro daquilo que Deus nos orientou para poder somar aos professores e aos alunos desse canal. Muito bem. Então, a lição de número 5 tem como título Motim em Família. O texto áureo está em Filipenses 2,14, que diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E a verdade prática diz o seguinte: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe para os irmãos que vão acompanhar este podcast está em Números capítulo 11, versículos 1 ao 7 e capítulo 12, versículo 1 ao 8. Faça a sua leitura em casa, nós vamos evitar fazer desta feita para ganharmos tempo e podermos comentar dentro de um horário conveniente. Há 3 objetivos da nossa lição que queremos apresentar. O primeiro, relacionado ao tópico 1, é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. O segundo é identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E o terceiro é conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. A palavra-chave para este estudo é murmuração. E aqui, já de início, o comentarista destaca que nesta lição nós estaremos estudando a respeito do motim que foi formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que este motim foi em família, porque Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Esta lição ela exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem para a desarmonia no lar. Então nós aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. E já destacando no tópico primeiro, o título é a influência negativa da murmuração. A murmuração tem influência negativa. E abordando todo este tópico, com seus respectivos subtópicos, já passo para o nosso pastor Reinaldo trazer esta abordagem sobre este importante assunto. Amém. Meus queridos irmãos que assistem a esse podcast, né? Como vemos, a lição é uma lição sobre a família, né? Relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com o exemplo da palavra de Deus. Então, de um modo geral, eu que gosto do assunto de família, sempre comentamos como uma instituição divina, criada por Deus, e abordamos, via de regra, aspectos positivos, mas, neste trimestre, não é, o comentário foi direcionado para problemas, né, na família e os desafios. E nesta lição, cujo título é Motim em Família, não é?
comentando o tópico 1, vemos a influência negativa da murmuração. Primeiro subtópico, assim nasce o motim. Então, o comentarista define aqui motim como atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. O motim, não é verdade? É aqui no texto da lição em classe, em números 11, né? Números 11, nós vemos, então, uma série de murmurações que constituíram uma rebelião familiar contra Moisés, contra o líder chamado por Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Não é verdade? Então, a lição destaca três queixas, né, que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. A primeira queixa, né, foi quando aconteceu algo terrível, né? Lá, eles saíram lá daquela terra do Sinai e entraram num deserto, não é? Inóspito. E então, ali faltava tudo. No deserto não tinha nada, não é? Aí, então, eles começaram a reclamar de Moisés, dizendo que Moisés os levara para morrer no deserto. E o pior, dizia o seguinte, essa primeira queixa, era melhor ter ficado no Egito. Já pensou, meus irmãos? No Egito. Eu chamo isso, nos meus comentários, de síndrome do Egito. Síndrome do Egito. Constitui o quê? A pessoa ter saudade do tempo da escravidão. Foi liberto milagrosamente, poderosamente por Deus, mas quando começaram as primeiras provas, as lutas próprias da caminhada em direção a Canaã, eles começaram a murmurar, não é? E isso diz aqui ali, o primeiro tópico, que entristeceu não só o líder Moisés. Primeiro, porque partiu de dois irmãos carnais, que eram mais velhos do que ele, e Deus constituíra deram funções importantes. Miriam, profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, não era um sacerdote qualquer. E então eles começaram a murmurar, e Deus mandou um juízo de fogo e matou uma boa parte deles, não é verdade? Por isso o Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que quer dizer queimar. Está em Números 11, 1 a 3. A segunda queixa está na mesma sequência do livro de Números, 11, só com os versículos 4 a 7, né? Veja só como é a natureza humana. Deus mandou um juízo de fogo, né? Matou um bocado de gente ali, viu? Mesmo assim, eles começaram agora a murmurar. Ele murmurava que não tinha comida para comer, né? Tinha saudade das panelas do Egito e tal. Aí Deus mandou o quê? Deus mandou um alimento estranho, porém muito especial, podemos dizer um alimento integral, chamado maná. Maná vem de uma palavra hebraica, manu. Manu quer dizer, o que é isso? O que é isso, na verdade? Quando ele vira aquelas coisas, de manhã cedo apareceu aqueles grãos, não é? E parecia semente de coentro, mas tinha um sabor agradabilíssimo, na verdade, agradabilíssimo. Eles começaram até a se alimentaram muito bem com o maná, mas depois de um tempo enjoaram o maná. Já pensou, meu irmão? Enjoar um alimento que veio do céu, diretamente por Deus, isso não é brincadeira. Cada manhã Deus enviava o maná. E o povo começou a aborrecer o maná e até dizer que era melhor deitar comida no Egito e tal. Ou seja, rejeitando o alimento de Deus. Aplicando a nossa vida hoje, amados, vocês podem dizer aos seus alunos o seguinte: tem crente que não agradece a Deus as bênçãos recebidas. Primeiro, a salvação. Depois, batismo do Espírito Santo, saúde, paz, tranquilidade, proteção divina, o anjo do Senhor acampa.
ao redor dos que o temem os livros, né? Quantas bênçãos. Aí, numa prova qualquer, um problema, uma doença, tem crente que começa a murmurar contra Deus. Aquele povo esqueceu os milagres, né? Esqueceu que Deus os tirou dali, depois de mandar aquelas 10 pragas contra o orgulhoso faraó, não é verdade? Aí vira a passagem do Mar Vermelho, coisa tremenda, meu irmão. Diga para os seus alunos que a passagem do Mar Vermelho foi algo nunca mais repetido na história de Israel ou em qualquer história do povo do mundo. Viu? Cerca de 3 milhões de pessoas, aproximadamente, mais ou menos, calculos. Por quê 3 milhões de pessoas? Eu digo isso porque havia 600 mil homens de guerra. 600 mil homens de guerra. Como Israel, as pessoas podiam ter muitos filhos, porque um homem podia ter 2, 3 mulheres, eu coloco em média marido e mulher mais 3. Havia famílias que tinha 30 filhos, mas eu coloco em média 5. Aí você tem 3 milhões de pessoas. Meu querido o professor, fala para seus alunos, você sabe o que é passar o Mar Vermelho? 3 milhões de pessoas com anciãos, idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças de mama. É uma coisa muito séria. E não, Faraó queria matar todo mundo e entrou no mar quando Deus abriu o Mar Vermelho. Eles passaram ali, como diz a Bíblia, pé enxuto, não é? Chegaram do outro lado, o exército faraó os seguiu, aí Deus mandou fechar o mar, matou todos aqueles, não sabemos se matou faraó, a Bíblia não diz, não fica claro nisso, mas o exército dele acabou tudo, esse povo esqueceu esses tantos milagres, na verdade, e começaram a murmurar, que coisa terrível. A terceira queixa, está lá em número 12, 1 a 3, né? Havia um outro tipo de murmuração, dessa vez movida por Miriam e Arão, contra a liderança de Moisés. Não é? Uma rebelião na família, não é verdade? Arão e Miriam, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cursita, ou não pertencer à linhagem hebreia, etc. Né? E ser descendente da família de Caim, etc. E nisso eles se rebelaram e falaram contra publicamente, murmuraram contra o líder, né? Mas essa murmuração ia mais longe. Por ser mais velho, Moisés e Arão queriam ter o mesmo tratamento, o mesmo status, ser protagonistas, né? Do mesmo jeito que Moisés. Então, a inveja familiar, o autor disse, é um sentimento perigoso, e é mesmo. Lembrando o seguinte, que Deus não se agrada disso, não é? Tanto é que naquela caminhada para Canaã, os 600 mil homens de guerra, morreu praticamente todos, só sobraram 2. 2, Josué e Caleb. Por quê? Porque Deus não suporta a murmuração contra ele, contra seus servos, viu? Então, esse é o nosso comentário no primeiro tópico. Muito bem, pastor Leonardo. O senhor falou aí dessa murmuração dos irmãos de Moisés, né? E aqui o tópico destaca essa mulher cuxita. Cush é a Etiópia. A gente vê na genealogia do capítulo 10, capítulo 11 de Gênesis, que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. De Cam gerou 4 filhos, Mitzrai, que é o Egito, Cush, que é a Etiópia, Puti e Canaã, de onde descenderam todos os cananeus, todo o pessoal que habitava naquela região de Israel. Cush era da Etiópia, o pessoal moreno, semelhante ao Egito, parentes próximos do Egito. E aí vem a murmuração deles contra essa mulher diferente que Moisés tinha tomado. Não sabemos, a Bíblia não especifica qual o momento, né? Mas não era Zípora. Zípora era Midianita, a primeira mulher de Moisés, que tinha Jetro como o pai, que foi sogro de Moisés, era de Midian, que é descendente de Abraão. Cuxi não, era descendente de Cão. É diferente. E essa mulher era da terra de Cuxi, da Etiópia. Este foi um pretexto. Mas a gente lendo todo o Pentateuco, nós não vemos uma instrução de Deus reprovando o casamento com alguém de Cuxi, com alguém do Egito. Não. A reprovação era com alguém que casasse
com o pessoal de Canaã, mas das outras nações não. Então, eles não tinham um motivo legal, eles não tinham um motivo bíblico para estarem murmurando, né? Somente a inveja. Então, dando sequência a isso aí, o autor ele avança para o verdadeiro motivo da rebelião de Miriam e Arão. Ou seja, além da questão da mulher, ele trata aqui da inveja, no tópico 2, e o motim familiar que promove dissabores e ofensas. Então, pastor Elias, por favor, traga um comentário sobre este tópico, ampliando este posicionamento com relação aos irmãos de Moisés. Meus queridos, nós vamos aqui para o subtópico número 1 do tópico 2, ele vai falar do motivo da rebelião de Miriam e Arão, e é interessante que o pastor Leonardo já destacou a questão dos cargos eclesiásticos que eles já tinham. Então, Miriam profetiza, Arão, sumo sacerdote, mas entra uma questão familiar. Moisés era mais jovem do que eles. E algumas vezes Deus escolheu pessoas mais jovens para liderar sobre pessoas mais velhas. E havia a necessidade de aceitar uma coisa que eles estavam questionando. Não era o fato de questionar o irmão mais novo. Eles estavam questionando o direcionamento de Deus. E aí, quando a gente trata de motim, aí os professores, ao abordar esse tema na sua sala, vai mostrar que o motim, sobretudo, queridos, de forma prática, é a não aceitação à liderança. Então, eles estavam amotinados, como aconteceu desde várias situações na Bíblia, até mesmo a queda dos anjos que se rebelaram. Então, começam a inveja diante de um cargo que está proposto a alguém, uma autoridade que é dada a alguém, e aí outro começa a questionar a questão da autoridade. E quando questiona a questão da autoridade, começa a maquinar. Então, começam as murmurações. Aí entra isso que, complementando aqui o tópico 1, que o pastor Elinaldo já abordou, então não vou voltar lá, mas os professores vão apresentar. Começa aquela murmuração, até quando as coisas vão bem, a pessoa começa a reclamar. O reclamador é alguém que até quando ele está privilegiado, ele arranja um jeito de falar mal. E às vezes ele até é a pessoa mais privilegiada no assunto, porque murmurar e elogiar, ou seja, reclamar e elogiar é uma questão de hábito. Já viu que tem pessoas que são naturalmente educadas porque ele tem o hábito de elogiar, o hábito de agradecer. Então, da mesma forma, tem um murmurador que ele normalmente ele começa a reclamar de tudo. E isso, queridos, aqui nesse subtópico número 1, fica muito claro, porque Miriam e Arão começam a questionar. Tinham chamado de Deus? Tinham, mas não era para ser o líder. E aí é que está o problema. Quantas pessoas, às vezes até na igreja, mas o caso aqui é familiar, mas até na igreja acontece da pessoa ter um chamado para um determinado cargo e ele querer almejar outro que não é o cargo que Deus preparou para ele exercer, ou aí, por causa disso, ele começa a murmurar, e quando às vezes até recebe, não é bênção na vida dele, não é aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, aqui, queridos, nesse papel que eles tinham, escute, aqui o nosso comentarista fala que era principalmente para cooperar com a liderança. E aí, ao contrário disso, eles estavam jogando o povo contra, gerando dúvida no povo ao se posicionarem dessa maneira. Então, eram para apoiar a liderança. E aqui eles levantam um questionamento. Qual é? Porventura falou o Senhor somente com Moisés? Olha aí. Não falou também por nós? Então, esse texto de Números 12, 2 mostra aí o questionamento deles. A inveja se estabelece. Então, dentro do motim, queridos, vocês podem ver e leve isso para a sua esfera familiar, faça uma oficina na sua casa. Ou seja, você vai passar por uma semana até a lição acontecer aí na sua sala de aula, experimente elogiar vários procedimentos em casa. Elogiar a comida, elogiar a roupa que alguém está vestindo, elogiar. Você começa a criar um hábito disso aí. Uma certa vez fui comer na casa do irmão meu e a minha cunhada fez um arroz na panela elétrica, fez uma farofa de ovo frito com farofa de churrasco e cortou um tomate com cebola
e caracterizou ali um vinagrete. Meu irmão, na hora de comer, depois de orar, disse: está uma delícia, querida. Tinha o hábito de elogiar. E tem o hábito, até hoje é uma característica muito forte nele. Então, da mesma forma, a pessoa que tem o hábito de reclamar, ele é corrosivo. É assim que o pastor Elianai, ele fala aqui nesse subtópico número 1. Escute bem, corrosivo. Imagine aí como ferrugem em área de portuária. É alguém que começa a contagiar pessoas através da sua visão negativa. Ele começa a apresentar pontos que nem existem em determinadas lideranças, no lar também. Então, no lar também, de maneira a dividi-los. Hoje, se nós olharmos, o pastor Caramuru, quando comentou essa lição também no seu canal, ele fala que cada vez mais a legislação brasileira está descaracterizando o que antes a legislação brasileira, quando tratava de família, estava muito voltada para princípios bíblicos. E agora, cada vez mais, isso está sendo desconstruído. E aí ele fala que, por causa disso, o modelo familiar vai se perdendo. Se nós não resgatarmos isso, aí a gente vai ter muitos problemas. É interessante que o próprio Deus, quando botou o homem lá no Éden, ele ia, na viração do dia, falar com o homem. Isso demanda intimidade. Escute, isso demanda intimidade. E o que mais está acontecendo nas famílias de hoje é a perda da intimidade. Quando nós perdemos a intimidade, quando nós perdemos o hábito de falar sobre tudo com a família, aí a gente começa a ter pensamentos bem divergentes. Até para você acreditar em propósitos é mais difícil, porque você não tem o hábito de falar, às vezes por não entender o contexto todo, você não aceita a ideia. Então, aí a gente vê que o modelo que Deus colocou no Éden era um modelo próximo. Ele ia diariamente lá ver o homem. Então, da mesma forma, quando a gente fala de relacionamentos familiares, essa inveja que havia em Miriam e Arão talvez fosse a falta de chegar mais perto, de entender o posicionamento da liderança. E quando eu entendo melhor o posicionamento de qualquer liderança, seja no lar, seja na igreja, eu começo a acreditar naquilo. É por isso que é importante nas reuniões, geralmente você vai ver, acompanha as reuniões do pastor Elinaldo aqui com os obreiros, muitas vezes aqui no Templo Sede, ele conta o contexto daquilo que ele está planejando, eles começam a entender o contexto. Quando entende o contexto, você tem mais facilidade em aceitar qualquer coisa. Para isso, precisa de muito convívio e muito contato. Então, queridos, para concluir aqui no número 2, fala que o motim familiar promove dissabores e ofensas. Então, Miriam, ela exercia um papel importantíssimo no meio do povo como profetisa e conselheira também, mas não poderia voltar-se contra Moisés, mesmo sendo irmão mais jovem. E diz que, embora Arão fosse sumo sacerdote, ele não poderia arder, ele usa o termo arder em ciúme, olha só, arder em ciúme por causa do cargo dado por Deus para o irmão. É preciso entender que, às vezes, o nosso maior problema, eu trabalho muito com liderança, porque sou militar, né? Então, a liderança acaba sendo algo que se trabalha muito, a hierarquia também. O pastor Elinaldo foi militar, o pastor Assis foi militar, então, os nossos professores de hoje são mestres para falar sobre o assunto, mas o principal problema na liderança é quando alguém começa a questionar o líder por não entender todo o propósito. E aí ele começa a se insubmeter à autoridade. Então, essa insubmissão começa a trazer problema. E foi o que aconteceu com eles. Diz que a atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança. E aí Deus haveria de tratar com os dois. Então, nós vemos isso claramente. Então, queridos, é preciso termos, aí aqui o comentarista destaca, uma família equilibrada. E até na Assembleia de Deus em Parnamirim, recentemente teve um trabalho voltado para famílias, um retiro em que eles se reuniram ali, e trabalhar famílias envolve sempre a questão de dividir. Não existe uma família saudável
e se a gente olhar em modelos familiares como hoje, em que cada um está no seu canto. Aí criam espaços separados e a casa se torna um monte de ilhas. É um arquipélago de ilhas em que nenhuma delas se comunica. Então, esse é o perigo. E talvez, não é possível afirmar isso biblicamente, mas talvez faltasse um pouco desse contato entre Miriam, Arão e Moisés, para entender melhor o propósito, entender melhor o projeto e com isso crescer mais. Então, leve isso para a sua sala de aula. Eu achei muito interessante a questão do motim, o conceito prático do motim. Então, essa insubmissão à autoridade, e tente fazer uma oficina prática disso. Vá para a sua casa e por uma semana experimente. Nas suas orações, mais agradecer do que pedir. No seu dia a dia, mais agradecer e mais elogiar do que criticar. E veja se depois de uma semana o contexto familiar e o teu contexto com Deus melhora ou piora a partir dessa prática, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, como vimos aí, falando sobre esse perigo da rebelião em família, e no tópico 2, conforme o pastor Elias já destacou, a questão da inveja, né? E como isso causou dissabores, e como às vezes a pessoa pode combater, elogiando, vendo o valor dos outros. No tópico 3, nós encontramos Moisés identificado como um homem manso e humilde. E ele enfrentou esse problema do motim com base no caráter dele, naquelas características que ele tinha. Então, no número 1, nós temos o destaque de que Moisés era o homem mais manso que havia na terra, e o comentarista destaca que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes, e diz que a sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. Então, o comentarista ele traz aqui 2 destaques de Moisés, tanto como manso como como pacificador, fazendo alusão a 2 bem-aventuranças que o Senhor Jesus citou no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte. A importância de ser manso e a importância de ser pacificador. E ele diz que Moisés tinha essas 2 características. A sua mentalidade voltada para essa função fez com que Moisés, diante da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, teve uma atitude de oração pedindo a Deus que os perdoasse. Então, este é o clima da reação de Moisés. Então, dando continuidade a este tópico de Moisés, o manso humilde, e especialmente número 2, o fardo de uma liderança e a punição de Miriam e Arão. Então, prosseguindo no subtópico 2 e 3, nós temos aqui a questão do fardo de uma liderança. E nós vimos que Moisés tinha um fardo pesado. Conforme o nosso pastor Linaldo já falou, cerca de 3 milhões de pessoas estavam sob a responsabilidade de Moisés, das mais diferentes faixas etárias, e aí vem as mais diferentes crises diante dos costumes e dos problemas que aquelas pessoas enfrentavam e do que elas estavam acostumadas no passado. Em meio a tantas essas crises, a liderança surtiu um peso tão forte nos ombros de Moisés, que no capítulo 11, Moisés rogou a Deus, falou com Deus, disse que era um fardo muito pesado para ele, não podia levar sozinho. Não foi ele que concebeu aquele povo, e Deus aliviou o fardo de Moisés, derramando o seu Espírito Santo sobre 70 anciãos que puderam compartilhar da sua liderança. Nem Miriam, nem Arão estavam dentro daqueles 70 líderes escolhidos para compartilhar a liderança com Moisés. Deus usou os 70 líderes para ajudá-lo. Ele já tinha anteriormente estabelecido toda a liderança de hierarquia, seguindo o conselho de Jetro. Havia líderes de milhares, líderes de 500 homens, de 50 e de 10, que ele tinha estabelecido conforme a orientação de Jetro, dado no capítulo 18 do livro de Êxodo. Agora Deus levanta mais 70 líderes, além daqueles que vão ajudá-lo a liderar de uma forma geral as questões em Israel.
Mas, apesar disso, há murmurações em andamento. E Deus não deixou sem punição. Deus, porventura, Deus havia condenado o fato de Moisés ter casado com a mulher de Cuxi, com a mulher cuxita, etíope? Não. Não, em momento algum Deus repreendeu Moisés, em momento algum tem qualquer coisa no Pentateuco que traga, que dê margem a essa repreensão. Então, Deus convocou Miriam e Arão, os chamou à tenda da congregação, que era o tabernáculo armado, e lá no tabernáculo, de dentro do santuário, do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, Deus desceu com a sua nuvem de glória, né? A nuvem de glória ali pousou, e a voz de Deus ecoou dali, chamando os dois. E Deus disse a eles que Moisés, Deus se revelava a ele face a face. Qualquer um outro profeta, Deus falaria com ele em visão ou em sonhos, mas com Moisés era diferente, era face a face. Deus tinha um tratamento especial com Moisés e eles não foram felizes em murmurar contra Moisés. E aí, a ira de Deus se acendeu e Miriam ficou leprosa. Rapidamente, Arão, que tinha participado daquela murmuração, ficou bastante manso, vendo o juízo de Deus, e rogou a Moisés que intercedesse por ela, dizendo: meu Senhor, ore por ela, interceda por ela. Então, nós vimos a atitude de Arão rapidamente mudar. Abrindo aqui a Bíblia no capítulo 12 do livro de Números, que é justamente onde acontece, nós vemos Arão dizendo assim: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ou seja, Arão cai em humildade, reconhece o pecado, confessa, e antes, eles que estavam se achando em pé de igualdade de autoridade com Moisés, agora ele chama Moisés de seu Senhor. Ele diz: Senhor meu, no hebraico, Adoni. Adoni, não ponha sobre mim estes pecados. Ora, não seja ela como um morto. Isso é o versículo 12 do capítulo 12 de Números. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Aí, versículo 13, clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que o cures. Moisés intercedeu, mas Deus não o atendeu de imediato. Deus deixou Miriam 7 dias leprosa, e depois de uma semana foi que ela foi restaurada, foi curada, e acabou-se aquela murmuração. Aqui nós temos um perigo muito grave, porque Moisés tinha enfrentado murmurações das pessoas de fora, de várias outras pessoas que não eram da sua família. Tinha havido muitas rebeliões contra ele. Agora, os seus próprios irmãos, que tinham posições importantes, que o ajudavam a se voltarem contra a sua liderança, era muito grave. Por isso, Deus agiu com severidade. E eis aqui um problema que a gente precisa combater em família. Às vezes, a murmuração surgindo dentro da nossa casa, ou o problema, a queixa, o motim dentro do nosso lar, é algo terrível. Seja de filhos contra pais, seja de irmãos contra irmãos, seja até mesmo entre o casal. Isso é triste quando acontece nos lares. Infelizmente, de vez em quando acontece coisas muito estranhas dentro dos lares, né? Essa lição, ela vem aqui diagnosticando o problema, trazendo algo bíblico que aconteceu no passado e nos alertando para que nós possamos encontrar soluções no tema presente, tendo cuidado, orando, buscando, vigiando e perdoando. Então, este é o nosso comentário, e quero então retornar ao nosso pastor Alinaldo, que tem uma grande responsabilidade também, né, como pastor presidente do campo da ADEPAR. Há 72 congregações dentro da cidade de Parnamirim, 126 congregações no interior do campo, envolvendo 25 ou 26 cidades. Há missões em outros países, como Paraguai, Uruguai, na Europa e, de certa forma, também na África e na Ásia, o ministério alcança lá. Então, uma responsabilidade muito grande pesa sobre os homens do nosso pastor Alinaldo e de outros pastores que são presidentes de campos, têm uma responsabilidade muito grande. E eles sabem, na prática, como enfrentar situações desse tipo. Então, pastor Alinaldo, voltando para o senhor, trazer suas conclusões finais
e fazer o encerramento desta nossa apresentação. Bem, graças a Deus por esses comentários, né, que o senhor nos tem concedido a nós três obreiros encarregados desse podcast, né? Esperamos que o senhor abençoe os professores, absorvam bem, né, as exortações, o ensino que essa lição traz para passar para os alunos e eles levarem para suas famílias, influírem de alguma forma para evitar esse tipo de comportamento estranho, não é? Que Deus não se agrada. Em Provérbio, por exemplo, diz que a inveja é a podridão dos ossos. Você imagine como a inveja é algo tão deletério que é comparada à osteoporose, não é? Grave, podridão dos ossos, viu? E Deus não se agrada de jeito nenhum desse tipo de pecado. Então, Deus abençoe nossos amados irmãos, né? Na escola dominical, nos ajude a cumprir nossa missão. Então, Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração aqui, né? Com o pastor Assis, pastor Elias, encerrando esse trabalho. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por mais uma bênção de podermos, Senhor, comentar, meditar, refletir sobre cada um dos tópicos e subtópicos da lição, a fim de enriquecer, Senhor, o trabalho dos professores perante as classes. Com tua abençoa de cada um, as igrejas que vão receber esta lição, que possam entender e colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.